Às vezes, a vida não se anuncia com trombetas. Ela se aproxima como um sussurro que atravessa as frestas do cotidiano. Você está no ônibus, abre um livro ao acaso, e a frase responde à pergunta que você vinha evitando. Uma canção toca no instante em que o nome de alguém retorna à mente. Coincidência? Talvez. Mas quando respiramos mais devagar, percebemos uma textura sutil no tempo. Uma costura fina entre eventos que a razão comum não explica e que, ainda assim, nos guiam com delicadeza. Este vídeo é um convite a escutar essa costura, sem superstição e sem pressa, unindo filosofia, metafísica e a linguagem cuidadosa da física quântica para transformar percepção em prática. Antes de seguirmos, um convite necessário ainda no primeiro minuto. Se este tema ressoa em você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Não é apenas sobre algoritmo, é intenção tornada gesto. Na metáfora metafísica, quando você marca presença, você cristaliza uma possibilidade em direção ao significado e amplia o campo de quem pode encontrar este conteúdo. Seu clique atua como ressonância, uma vibração de atenção que alcança pessoas que talvez precisem exatamente desta palavra hoje. Ao se inscrever, você participa de um circuito do bem que se expande de dentro para fora, mantendo viva a conversa e permitindo que este trabalho continue a transbordar em outras vidas. Chamamos de sincronicidade o encontro entre acontecimentos externos e estados internos que se reconhecem sem uma ligação causal direta. É como se o mundo respondesse ao tom do nosso olhar. Não prometemos soluções fáceis, nem confundimos ciência com crença. Apenas afirmamos que atenção e intenção reorganizam a maneira como percebemos padrões. Quando mudamos a qualidade do foco, a paisagem muda de lugar. O que antes parecia ruído começa a soar como música, e um fio de sentido costura o que parecia fragmento. Assim, mais que procurar milagres, aprendemos a ler a realidade com uma delicadeza que a própria realidade parece reconhecer. Pense neste instante como um limiar. De um lado, a pressa que transforma tudo em ruído. Do outro, um espaço silencioso onde o significado pode emergir. Entre um e outro, existe a escolha de desacelerar, inspirar, sentir o peso do corpo na cadeira, escutar a mente como quem ouve um rio subterrâneo. Esse gesto simples é a chave de qualquer investigação metafísica séria. Sem quietude, trocamos profundidade por efeito especial. Com quietude, o ordinário começa a brilhar e os sinais mínimos revelam uma arquitetura discreta de coerência. Quando o barulho diminui, o que é essencial se apresenta e o que é acidental se dissolve. Ao longo desta série, integraremos metáforas da metafísica e conceitos honestos da física quântica, sem forçar pontes onde elas não existem. Usaremos a quântica como linguagem de limites e possibilidades, não como atalho místico. Falaremos do observador como atitude consciente diante da experiência e da vibração como nome poético para estados internos que modulam atenção, escolha e sentido. O objetivo não é provar um dogma, mas oferecer lentes para ler a própria vida com mais delicadeza e precisão. Caminharemos entre símbolos e fatos, cuidando para que a beleza do símbolo não apague a integridade do fato. E aqui começa a prática. Nas próximas 24 horas, carregue um caderno ou uma nota no celular. Anote qualquer coincidência que lhe pareça significativa, por menor que seja. Registre horário, contexto, sensação corporal e a decisão tomada em seguida. Não busque sinais grandiosos.
busque coerência íntima. Se este vídeo lhe tocar, escreva agora mesmo a primeira intenção que deseja honrar esta semana. Quando nomeamos com serenidade, o mundo costuma responder com uma gentileza orgânica. No próximo bloco, vamos dar nomes mais precisos a esse fenômeno e criar um mapa para reconhecer sincronicidades sem cair em superstição. O que é sincronicidade e por que não é apenas sorte? A palavra sincronicidade descreve um encontro entre estado interno e evento externo que se tocam por sentido, não por causa. Você pensa em alguém que não vê há anos, e no mesmo dia, essa pessoa liga. Você busca coragem para mudar de trabalho e um anúncio específico surge exatamente quando essa decisão amadurece por dentro. Para Jung, não é profecia nem magia. É um princípio de conexão acausal entre psique e mundo, onde o significado faz a ponte. A coincidência é temporal, a sincronicidade é significativa, e por isso mexe na direção da vida. E dizer que é só sorte empobrece a pergunta mais interessante. Por que certos acontecimentos parecem sincronizar-se com necessidades internas cruciais? A estatística mede frequências. A sincronicidade mede pertinência psicológica. Nem sempre ela traz respostas agradáveis. Às vezes, é um espelho incômodo que devolve aquilo que evitamos. Jung chegou a esse conceito observando clinicamente padrões recorrentes que alinhavam sonhos, símbolos e fatos do dia a dia, convidando o indivíduo a integrar conteúdos esquecidos. Não é garantia de destino. É convite à consciência, reconhecer um diálogo fino entre dentro e fora. Mas isso não é viés de confirmação? Em parte, sim. Nossa mente tende a notar o que confirma expectativas. É por isso que precisamos de disciplina de observação. Uma proposta prática. Antes do evento, nomeie sua intenção por escrito. Quando algo coincidir, registre evidências concretas, sensações corporais e consequências comportamentais. Se tudo é lido depois do fato, o risco de apofenia aumenta. Se há intenção antecedente e efeito subsequente, ganhamos sobriedade. O RAS, Sistema Reticular Ativador, filtra o que percebemos. A sincronicidade, quando autêntica, transcende mero filtro porque altera decisão e direção, não só atenção. E a física quântica? Cuidemos da honestidade. O efeito do observador na ciência refere-se a medições no microcosmo, não ao pensamento criando objetos no cotidiano. Ainda assim, como metáfora responsável, ele nos lembra que o modo como olhamos um fenômeno influencia o que é possível notar e escolher. Falar em campo de possibilidades aqui significa, do conjunto de caminhos disponíveis na sua cena de vida, a qualidade da atenção e do estado interno abre ou fecha portas perceptivas e práticas. Não invocamos partículas para explicar encontros, usamos a quântica como linguagem de limites e prudência. Para diferenciar desejo de sinal, adote um método simples em seu diário. Contexto: onde, quando, qual questão estava ativa. Chamada: o acontecimento específico e por que tocou você. Corpo: sensação predominante, expansão, contração, clareza, confusão. E caminho: qual microação concreta isso inspirou. Dê uma nota de 1 a 5 para coerência e acompanhe por 72 horas o desdobramento. Sincronicidade legítima costuma produzir coerência prática. Uma conversa importante, um insight aplicável, um passo que alinha valores e ação. O resto é ruído bonito. E ruído bonito a gente agradece e deixa passar. Por fim, lembre: sincronicidades não substituem responsabilidade. São setas,
não as pernas que caminham. Quando tratadas com reverência e senso crítico, fortalecem autonomia, não dependência. Seu exercício para hoje: escolha uma questão viva, nomeie-a com precisão, escreva sua intenção e permaneça atento ao ordinário. Placas, nomes, trechos de conversas, convites inesperados. Registre apenas o que mover decisão real. No próximo bloco, mergulharemos na atenção como força estruturante. Como a mente seleciona padrões, como o RAS entra em cena e de que modo podemos treinar o olhar para encontrar sentido sem perder o chão. Atenção molda percepção. RAS. Intenção e prontidão seletiva. A atenção é como uma lanterna que recorta a noite. Onde ela incide, o mundo ganha contorno, e onde não incide, tudo permanece difuso. Quando você se pergunta por um caminho, o entorno começa a revelar setas antes invisíveis, não porque surgiram do nada, mas porque a pergunta afinou a sua escuta. A percepção é ativa. Ela organiza o caos em figura e fundo, destacando o que tem chance de dialogar com a sua intenção. É por isso que, quando desejamos coragem, os gestos corajosos dos outros saltam aos olhos. Quando buscamos serenidade, a cidade parece oferecer pequenos portos de calma, entre buzinas e pressa. E chamamos de RAS, Sistema Reticular Ativador, a engrenagem neurobiológica que regula níveis de vigília e filtra estímulos, permitindo que alguns sinais atravessem até a consciência, enquanto muitos permanecem no pano de fundo. Não é magia, é um filtro que prioriza a relevância. Quando você nomeia uma intenção com clareza, não cria objetos do nada. Você marca o que já existe com a cor da sua busca. Placas, nomes, frases, convites ganham saliência. A sincronicidade, quando genuína, não é só atenção seletiva. É quando esse foco coincide com um acontecimento que não controlamos, mas que parece responder ao nosso estado interno de maneira precisa. Há uma diferença fina entre procura ansiosa e presença aberta. Na procura ansiosa, a mente caça sinais para confirmar o que quer. No fundo, tenta forçar o mapa a caber no território. Na presença aberta, a atenção repousa, vigilante, permitindo que o significativo se apresente com naturalidade. Isso reduz viés e aumenta discernimento. Um modo de treinar. Antes de sair para o dia, inspire e imagine sua atenção como um círculo suave ao redor do corpo. Diga mentalmente: percebo sem pressa. Reconheço o essencial. Deixo passar o que é ruído. Essa atitude sutil muda o sabor do mundo que se oferece. Prática de campo para hoje. Escolha uma janela de observação de 20 minutos e uma intenção pequena, específica e ética. Por exemplo, encontrar um modo respeitoso de iniciar aquela conversa difícil. Caminhe ou realize suas tarefas, notando 3 elementos do ambiente que dialoguem com a intenção. Registre: horário, o que viu, ouviu, sensação corporal e qual microação isso inspira agora. Se nada surgir, honre o silêncio. O objetivo não é colecionar sinais, mas reconhecer coerência viva. Quando surgir algo, mantenha pés no chão. Teste na prática, de forma leve, e observe os desdobramentos nas próximas 24 a 72 horas. Para calibrar seu filtro, use o ciclo sinal-sentido-passo. Sinal: o que emergiu com clareza, sem esforço. Sentido: como isso conversa com meus valores e com o contexto real. Passo: qual ação mínima, reversível e responsável posso tomar agora? Se o corpo contrai e a mente fica confusa, adie. Se há expansão calma e uma simplicidade óbvia, avance 1 centímetro. Assim, a atenção deixa de ser caça compulsiva e vira artesanato de escolha. Em poucas semanas,
Seu diário revelará padrões estáveis, não slogans, ajudando a distinguir entre desejo projetado e respostas que de fato ampliam sua liberdade. Atenção molda percepção, e percepção molda decisão. É nesse ponto que a metáfora do observador se torna útil. Não como alguém que cria partículas com pensamento, mas como postura que reconfigura possibilidades práticas à medida que você escolhe onde e como olhar. No próximo bloco, atravessaremos com rigor as pontes com a quântica. O que podemos realmente aprender com o papel do observador, por que a informação importa, e quais são os limites da analogia para não misturar linguagem poética com afirmações científicas. Seguiremos com beleza e precisão, as duas asas de uma mesma ave. Pontes com a quântica. Observador, informação e limites da analogia. Quando falamos em pontes entre a quântica e a vida cotidiana, precisamos caminhar com precisão e beleza ao mesmo tempo. A física quântica descreve o micro, sistemas de poucas partículas, fenômenos sutis, medições que exigem aparato rigoroso. Não é um atalho para dizer que o pensamento cria objetos. A boa ponte é metafórica e responsável. Usamos a quântica como linguagem para refletir sobre atenção, escolha e possibilidade, sem confundir laboratório com sala de estar. Assim, honramos tanto a ciência quanto a experiência íntima, deixando que uma ilumine a outra, sem que nenhuma seja deformada. O chamado efeito do observador não significa que a mente humana, sozinha, materialize realidades. Significa que a forma como medimos um sistema influencia o que podemos saber dele. Em termos práticos, o arranjo experimental formula a pergunta que o mundo responde. Essa ideia nos inspira fora do laboratório. As perguntas que escolhemos, e o modo como as fazemos, moldam os caminhos que vemos. Se pergunto, por que tudo dá errado? Coleto provas do fracasso. Se pergunto, qual é o próximo passo honesto? Abro espaço para respostas praticáveis. Não mudo as leis da natureza. Mudo o campo de possibilidades percebidas. Outro ponto fecundo é a noção de informação. Em física, informação está colada a estados físicos, limites de armazenamento, custo de apagar e medir. Como metáfora, ela nos lembra que a tensão embaralhada vira ruído, enquanto a tensão precisa gera sinal. Quando você define uma intenção simples e coerente, reduz entropia no próprio mapa mental. Menos caminhos dispersos, mais direções viáveis. A vida não se torna previsível, torna-se legível. E legibilidade não é mágica. É o trabalho calmo de distinguir o que importa do que distrai, dando ao real um contorno que o corpo reconhece como verdade praticável. Falemos do emaranhamento com cuidado. No micro, partículas podem exibir correlações que não se explicam por sinais locais convencionais. Isso não autoriza telepatia cotidiana nem pulos causais no macro. Como imagem existencial, porém, o emaranhamento recorda a interdependência. Escolhas ressoam em redes de relação. Pequenas ações irradiam efeitos que retornam por vias inesperadas. Quando você age com integridade em um ponto do tecido social, outras tramas podem se reorganizar. Não porque violamos a luz, mas porque estamos ligados por vínculos simbólicos, afetivos e materiais que carregam consequências sutis e cumulativas. Há também a decoerência. Em ambientes macroscópicos, interações inúmeras fazem superposições se desfazerem rapidamente.
O mundo aparece clássico, estável, confiável para que possamos viver. Como metáfora, isso sugere que estados internos múltiplos e confusos colapsam em hábitos quando não cuidamos da presença. Se quero ver novos caminhos, preciso instituir condições. Silêncio breve, nomear a questão, perguntar melhor, agir pequeno e observar. Experimente hoje. Diante de uma decisão, formule duas versões da pergunta, uma fatalista e outra criativa. E note como cada moldura abre ou fecha alternativas concretas. Para manter nossas pontes sóbrias, use este checklist. 1. Estou usando a quântica como metáfora ou como afirmação literal? 2. O que digo é refutável ou só impressiona? 3. Há uma ação responsável derivada desta leitura? 4. A experiência confirma coerência prática nos próximos dias? Se as respostas forem maduras, siga. Se houver deslumbre sem chão, ajuste a rota. No próximo bloco, aprofundaremos a imagem da vibração, não como slogan místico, mas como nome poético para o estado interno que afina percepção e escolha, transformando presença em caminho e decisão em música silenciosa. A lei da vibração. Estado interno, ressonância e padrões percebidos. Falar em vibração aqui não é invocar números mágicos ou frequências secretas. É oferecer um nome poético para o tom da presença que carregamos ao entrar em cada cena da vida. Há dias em que chegamos contraídos, como um instrumento desafinado que arranha o primeiro acorde. Em outros, nossa presença soa limpa e as coisas parecem se encaixar com menos atrito. Essa qualidade interna, feita de respiração, postura, linguagem e intenção, molda o que percebemos e como respondemos. Quando a afinação está áspera, lemos o mundo como ameaça. Quando está clara, percebemos convites. Não é milagre, é sensibilidade treinada, como afinar um piano antes do concerto. O corpo é o nosso primeiro diapasão. Quando o fôlego fica raso e acelerado, a mente tende a produzir ruído e urgência. Quando a respiração desce e se regulariza, o pensamento ganha legibilidade. Você já notou como uma conversa tensa muda de textura quando alguém respira mais profundamente e abaixa os ombros? Não é telepatia, é ambiente. Vibração, no nosso vocabulário, significa coerência entre dentro e fora. A forma como pensamos, sentimos e falamos começa a dizer a mesma coisa. Isso não garante resultados perfeitos, mas aumenta a probabilidade de enxergarmos padrões úteis e de caminharmos com menos desperdício de energia psíquica. Para transformar metáfora em prática, proponho um pequeno protocolo de afinação antes de decisões e encontros significativos. Primeiro, ajuste a respiração. Inspire por 4 tempos, expire por 6, por 3 minutos, sem forçar. Segundo, realinhe o corpo. Pés no chão, mandíbula solta, peito aberto sem rigidez. Terceiro, nomeie a emoção dominante com gentileza. Apreensão, clareza, tristeza, e observe como o nomear retira excesso de neblina. Quarto, formule uma pergunta que abra caminho. Qual é o próximo passo honesto e simples? Por fim, escute o ambiente por 1 minuto, como quem aguarda um acorde resolver. Muitas vezes, a pista necessária já está ali. A ressonância também aparece entre pessoas. Quando você chega com presença estável e fala com precisão, o campo ao redor tende a organizar-se. As respostas ficam mais claras, os mal-entendidos se desfazem, o timing melhora. Não porque você controlou o outro, mas porque sua consistência reduziu o ruído e ofereceu um ritmo comum. Pense em um quarteto. Quando um músico entra firme,
Os demais encontram o pulso. O convite ético é não manipular sinais para obter vantagem, e sim oferecer presença que favoreça entendimento e escolha lúcida. Ressonância é serviço. Transforma clima em caminho sem apagar a autonomia de ninguém. Para não confundir ressonância com superstição, adote heurísticas de sobriedade. Diante de um suposto sinal, pergunte: isto dialoga com meus valores e com os fatos? Gera clareza calma no corpo ou apenas euforia? Produz um passo responsável e reversível nas próximas horas? Se a resposta for não, agradeça o símbolo e siga. Use no diário um quadro simples: sinal percebido, contexto, sensação corporal, ação mínima inspirada, evidência observável em 72 horas. Em pouco tempo você distinguirá padrões férteis de ruídos fascinantes. A boa vibração não é um amuleto. É um hábito de coerência que torna a vida mais legível. Exercício para as próximas 72 horas. Comece o dia com 7 minutos de afinação. Respiração 4 a 6, alinhamento corporal. Nomear emoção. Pergunta honesta. No meio do dia, faça um check-in de 2 minutos e ajuste o tom se necessário. À noite, revise o diário e marque onde houve coerência prática. Conversas que fluíram, decisões que economizaram energia, oportunidades que surgiram sem forçar. Observe 3 domínios: trabalho, relações, autocuidado, e procure padrões discretos. No próximo bloco, vamos formalizar esse processo no diário de sincronicidades. Categorias, sinais recorrentes e um método claro para transformar percepção em direção. Diário de sincronicidades. Método, categorias e sinais recorrentes. O diário é o instrumento que transforma o sutil em visível. Escrever não é apenas registrar, é medir a própria experiência, como quem posiciona um delicado aparato para que o intangível deixe rastros. Quando você anota contexto, sensação e desdobramento, algo se organiza. O que antes parecia poeira de acaso vira constelação inteligível. O diário não cria sincronicidades, mas molda a sua legibilidade. Na metafísica da nossa jornada, ele é a ponte entre vibração interna e fatos observáveis. Na linguagem cuidadosa da ciência, é o protocolo que reduz ruído e possibilita comparar dias, reconhecer padrões e tomar decisões com sobriedade. Comece cada entrada com tempo e cena, data, horário e onde você estava. Em seguida, nomeie a questão viva em uma linha no presente. Busco clareza sobre X. Descreva o acontecimento que chamou sua atenção com simplicidade fotográfica, sem interpretar ainda o que viu, ouviu ou encontrou. Depois, registre o corpo. Expansão ou contração, calor ou frio, respiração ampla ou curta e a emoção dominante. Por fim, escreva a microdecisão que isso inspirou nas próximas horas. O texto nasce humilde e concreto. É esse cuidado que com o tempo revelará se há coerência prática ou se tudo não passou de brilho sedutor e passageiro. À medida que o caderno cresce, você notará famílias de sinais. Alguns se repetem como números insistentes em relógios, recibos e portas. Outros surgem como nomes que voltam por caminhos distintos. Símbolos que cortam o dia, pássaros, canções, frases em vitrines. Contratempos que redirecionam a rota, encontros improváveis que avançam uma conversa adiada. Em vez de tratar isso como catálogo místico, marque-os como categorias de atenção. Repetição numérica, recorrência nominal, símbolo temático, desvio inteligente, encontro-chave. As categorias não engessam o real.
Oferecem luz para que o sentido se destaque sem forçar o desenho do mapa sobre o território. Para separar ouro de purpurina, adote critérios de coerência. Ao final de cada entrada, dê uma nota de 1 a 5 para pertinência com a questão nomeada, clareza corporal, simplicidade do gesto inspirado e resultado observável em 24 a 72 horas. Sincronicidade fértil costuma deixar rastro, uma conversa que se abre, um sim objetivo, um não libertador, um caminho que economiza energia psíquica. Ruído bonito costuma inflar euforia, mas evapora sem efeito. Relembre, não é o tamanho do sinal, é a capacidade de gerar decisão lúcida. Assim, a metáfora da vibração encontra chão, e a poesia do dia se alia ao método. Reserve, ao fim da semana, um ciclo de revisão. Releia as entradas ligadas a trabalho, relações e autocuidado, e desenhe um pequeno atlas pessoal. Quais símbolos se repetem? Que emoções pedem mais cuidado? Que decisões trouxeram leveza mensurável? Observe também os silêncios. Dias sem sinais são tão informativos quanto os abundantes, como na quântica em que o que não aparece também informa sobre condições do arranjo. Pergunte-se: o que minha atenção tem alimentado? Que pergunta eu tenho feito ao mundo? Que ajuste mínimo melhora o experimento da próxima semana? Esse refinamento contínuo evita delírio e sustenta a beleza com verdade. Proposta prática de 7 dias. Pela manhã, escreva uma intenção clara e um único foco. Ao meio do dia, faça um mini relato de 3 linhas sobre qualquer coincidência significativa, mantendo a honestidade do corpo. À noite, conclua com o sinal sentido passo. O que surgiu, como conversa com meus valores, qual microação encaixa agora? Ao final do 7º dia, escolha um padrão recorrente e teste-o com uma ação pequena, reversível e responsável. Se houver coerência, fortaleça. Se não, ajuste a escuta. No próximo bloco, vamos integrar tudo na tríade intenção, alinhamento, ação, para que o diário deixe de ser apenas registro e se torne direção vivida. A tríade: intenção, alinhamento, ação, do símbolo ao passo vivido. A tríade: intenção, alinhamento, ação é o modo como transformamos sinais em caminho. Intenção é a pergunta que damos ao mundo. Alinhamento é o ajuste interno que harmoniza corpo, mente e valores com essa pergunta. Ação é o gesto mínimo, ético e concreto que testa a coerência do que percebemos. Quando praticadas em círculo, uma nutrindo a outra, elas diminuem ruído, economizam energia psíquica e fazem a vida ficar mais legível. Na metáfora quântica responsável, é como escolher o arranjo de observação. A pergunta certa, no estado adequado, permite que possibilidades pertinentes se revelem e se tornem movimento. Intenção não é desejo tenso pedindo que o universo obedeça. É um acordo lúcido com aquilo que de fato importa agora. Ela se formula com precisão e humildade, curta, específica, presente no corpo. Em vez de quero sucesso, experimente quero clareza para iniciar aquela conversa com respeito. A intenção madura não exige sinais extraordinários. Ela afina a lanterna da atenção para notar o próximo passo possível. Na imagem da ciência, definir a intenção é como escolher qual grandeza medir. Ao delimitar a pergunta, você reduz dispersão, diminui a ansiedade por controle e cria condições para que padrões relevantes se destaquem sem forçar milagres. Alinhamento é o lugar onde discurso e presença se encontram.
Não basta uma frase bonita no caderno se o corpo está contraído, a respiração rasa e a linguagem áspera. Alinhar é devolver coerência ao sistema, soltar a mandíbula, alongar a expiração, nomear a emoção dominante, verificar se a intenção honra seus valores e limitações reais. Quando isso acontece, a mente reduz a entropia, a sensibilidade aumenta e os sinais úteis se tornam mais nítidos. Não se trata de elevar vibração como slogan, mas de cultivar um tom interno que facilite discernimento. O mundo deixa de parecer um enigma hostil e passa a ser um texto legível, linha por linha. Ação é o exame honesto da hipótese inspirada pelo símbolo. Em vez de saltos grandiosos, preferimos microdecisões reversíveis que podem ser observadas em 24 a 72 horas. Enviar a mensagem, marcar a reunião, estudar um capítulo, caminhar até o lugar que chama. A ação correta é aquela que pede coragem sem violentar limites, que produz dados de realidade para o diário e que pode ser ajustada sem drama. Na metáfora da decoerência, ela colapsa a abundância de ideias em um traço verificável. O sinal deixa de ser pensamento reconfortante e se torna chão. 1 centímetro adiante, repetido com constância, muda destinos. Para viver a tríade no cotidiano, experimente um pequeno ritual de 3 minutos antes de decisões relevantes. Primeiro, silencie. 3 ciclos de respiração mais longa na saída, sentindo os pés pesarem. Segundo, formule a intenção em uma linha, como quem faz uma pergunta bela e útil. Terceiro, verifique o alinhamento. O corpo abre ou fecha. Que palavra precisa ser depurada? Por fim, escolha a ação mínima que honre tudo isso. Escreva no diário e siga. Se nada surgir, aceite a pausa como parte do método. O campo se organiza quando há respeito pelo tempo, e o respeito é uma forma profunda de inteligência. A tríade não é um evento para momentos especiais. É um hábito de existência. Com ela, as sincronicidades deixam de ser colecionáveis exóticos e viram instrumentos de orientação. Algumas vezes o mundo responde com evidência clara. Noutras, o silêncio indica que a pergunta precisa de outro contorno. Humildade epistêmica. Aqui é força. Você aprende com sinais e também aprende com a ausência deles. No próximo bloco, desceremos um degrau rumo à tomada de decisão sem superstição. Critérios de sobriedade, exemplos práticos e um modo gentil de dizer não ao ruído sedutor, preservando energia para o que realmente pede presença. Decidir sem superstição. Heurísticas de sobriedade e leitura lúcida. Tomar decisões à luz das sincronicidades não é entregar a direção da vida ao acaso glamorizado. É aprender a ler com sobriedade aquilo que emerge, reconhecendo limites e potenciais. Sinal não é decreto, é hipótese de sentido. Quando um acontecimento toca seu estado interno, a pergunta madura não é: o universo mandou? Mas, o que isso me convida a praticar agora, sem violentar valores nem fatos? Decidir aqui é um artesanato de presença. Juntamos intenção clara, alinhamento do corpo e um passo observável, aceitando que a realidade é coautora do caminho e nem sempre confirmará nossa vontade. A primeira heurística é valor mais fato. Antes de agir, verifique se o impulso honra seus valores centrais e se conversa com dados concretos do contexto. Em seguida, aplique a pergunta contrafactual. Se eu não tivesse visto este sinal, ainda assim esta ação seria sensata? Se a resposta for sim,
O sinal apenas iluminou o que já era coerente. Se for não, talvez seja projeção. Por fim, observe o corpo. A sensação é de expansão calma e nitidez ou de euforia tensa e urgência? A expansão serena costuma acompanhar escolhas éticas e praticáveis. A urgência ansiosa, muitas vezes, mascara medo travestido de intuição. A segunda heurística é reversibilidade mais escala. Prefira passos mínimos que possam ser revistos em 24 a 72 horas. Em vez de mudar de cidade amanhã, faça um experimento. Visite o bairro, converse com moradores, simule custos. A boa decisão produz dados de realidade para o diário. O resto é névoa sedutora. Quando um sinal surgir, traduza-o em microação de baixo risco. Enviar uma mensagem honesta, marcar uma conversa, testar um protótipo. Se o resultado ampliar clareza e reduzir atrito, fortaleça o traço. Se gerar confusão e gasto desproporcional de energia, agradeça a metáfora e volte um passo para recalibrar. A terceira heurística é tempo mais silêncio. O que permanece verdadeiro depois do brilho inicial tende a ser mais confiável do que o que só seduz no calor do momento. Dê uma noite de sono às decisões que mexem com destinos. Observe se no dia seguinte a ideia retorna com simplicidade ou apenas com medo de perder uma oportunidade. Lembre, na prática madura, não agir também é decisão. O silêncio pode indicar que a pergunta ainda não está bem formulada ou que seu corpo precisa alinhar-se melhor para que a leitura seja nítida. Pressa é ruído, presença é filtro fino. A quarta heurística é intersubjetividade. Compartilhe sua leitura com alguém lúcido que conheça seus vieses. Não para terceirizar a escolha, mas para arejar a percepção. Se a interpretação do sinal perde força ao ser dita em voz alta, talvez fosse entusiasmo sem raiz. Se ganha contorno e continua ética, avance 1 centímetro. Acrescente a prova de trabalho. Que consequência concreta esta decisão produzirá hoje? Uma decisão que permanece apenas no reino do simbólico tende a evaporar. A que toca o cotidiano, tempo, cuidado, recursos, diálogo, revela substância. Símbolo sem chão encanta, símbolo com chão transforma. Exercício de hoje: escolha uma decisão viva e passe-a pelo ciclo sinal sentido passo, sob as 4 heurísticas acima, escrevendo tudo no diário. Depois, delimite uma janela de 48 horas para uma ação mínima, reversível e ética que teste sua leitura. Ao final da janela, registre efeitos e ajuste a rota. Se nada se mover, aceite o intervalo como parte do método e refine a pergunta. No próximo bloco, eu lhe entrego um roteiro de 7 dias. Um protocolo simples e profundo para treinar atenção, refinar vibração, registrar sincronicidades e converter símbolos em passos que honram a vida real. Roteiro de 7 dias. Prática guiada de observação e microdecisões. Este protocolo de 7 dias não é um desafio performático. É um laboratório íntimo para transformar sincronicidade em direção vivida. Ele combina intenção clara, afinação do estado interno e decisões mínimas, observáveis em prazos curtos. Ao longo da semana, você alternará atenção aberta e foco prático, registrando tudo no diário para reduzir ruído e aumentar legibilidade. A ideia é simples e profunda. Quando repetimos pequenos gestos com cuidado, o mundo se torna mais legível, o corpo ganha confiança e os símbolos deixam de ser enfeites para se tornarem passarelas entre o que sentimos e o que escolhemos. Dia 1. Preparar o campo. Pela manhã, 7 minutos de afinação. Respiração 4 a 6,
postura que abre sem rigidez, nomear a emoção dominante. Escreva uma intenção curta para a semana, clareza para X, coragem para Y. Crie seu diário com as colunas tempo e cena, questão viva, acontecimento, corpo, microdecisão, coerência 1 a 5. Na metade do dia, faça uma janela de observação de 20 minutos com presença aberta. Registre 3 elementos que chamem atenção sem interpretar. À noite, aplique sinal sentido passo a um deles, buscando uma ação mínima, reversível e ética para as próximas 24 horas. Dia 2. Atenção seletiva com sobriedade. Escolha uma única questão viva. Antes de sair, formule 2 perguntas, uma fatalista e outra criativa. Observe como cada moldura muda as possibilidades percebidas. Durante o dia, mantenha a atenção suave para repetições discretas, nomes, imagens, frases. Ao notar algo, verifique. Valor mais fato. Essa leitura honra meus valores e conversa com dados reais do contexto? Se sim, traduza em microação que gere dados de realidade até a noite. Registre sensação corporal antes e depois da ação. Note se houve expansão calma ou euforia tensa. A diferença entre ambas será seu primeiro professor. Dia 3. Intenção como arranjo de observação. De manhã, refine a intenção em uma linha presente e praticável. Faça uma janela de observação em lugar movimentado, rua, metrô, mercado, treinando discriminar ruído bonito de pista útil. Quando um evento tocar seu estado interno, descreva-o fotograficamente, sem interpretação precoce, e só então aplique sinal sentido passo. À tarde, realize uma conversa pequena que você vinha adiando, usando linguagem precisa e respiração longa. À noite, avalie coerência prática da ação. O dia ficou mais legível? Alguma energia psíquica foi poupada? O corpo sustenta a decisão amanhã? Dia 4 e dia 5. Intersubjetividade e atlas pessoal. Dia 4. Compartilhe uma leitura de sinal com alguém lúcido, não para terceirizar a escolha, mas para arejar a percepção. Se a ideia murchar em voz alta, agradeça e ajuste. Se ganhar contorno, avance 1 centímetro. Dia 5. Classifique suas entradas em repetição numérica, recorrência nominal, símbolo temático, desvio inteligente, encontro-chave. Dê notas de 1 a 5 para pertinência, clareza corporal, simplicidade do gesto e resultado em 24 a 72 horas. Observe onde surge coerência estável e onde há fascínio sem efeito. Esse mapeamento começa a formar seu atlas de sinais. Dia 6. Silêncio fértil e reafinamento. Hoje pratique um pequeno jejum de sinais. Reduza estímulos, desligue notificações por 1 hora e caminhe sem caçar coincidências. Apenas escute. Se nada aparecer, o nada também informa, como a decoerência que devolve estabilidade ao mundo clássico. Reafine a intenção com uma pergunta mais bela e útil, se necessário. Escolha um único gesto de cuidado concreto. Organizar um espaço, escrever uma carta honesta, cuidar do corpo, e observe como o clima interno muda. Sinais legítimos frequentemente se aproximam quando não estamos caçando. Eles reconhecem espaços habitáveis. A dia 7. Revisão, compromisso e continuidade. Releia a semana com ternura e rigor. O que se repetiu? Onde a presença abriu portas? Onde a pressa fechou janelas? Identifique um padrão recorrente e escolha um experimento de 7 dias para a próxima semana. Uma microação diária que traduza esse padrão em prática. Um e-mail por dia, um estudo de 20 minutos, uma conversa curta.
Escreva um compromisso de uma frase e assine com a data. Se houver silêncio, honre-o. Se houver direção, caminhe 1 centímetro. No próximo bloco, costuraremos esta jornada no encerramento. Humildade epistêmica, gratidão e o compromisso sereno de continuar afinando o campo. Encerramento. Humildade epistêmica e o compromisso de afinar o campo. Chegamos até aqui por um caminho discreto, guiados por sinais pequenos e perguntas grandes. Vimos que a vida raramente se explica em estrondo. Ela prefere a delicadeza dos indícios, o modo como certos acontecimentos encostam no que sentimos e, de repente, acendem uma direção. Se algo em você se aquietou, não confunda quietude com passividade. É força sem pressa, atenção sem rigidez, presença que respira. A sincronicidade, lida com sobriedade, não promete atalhos mágicos. Ela abre janelas de significado, pelas quais a realidade fica mais legível, permitindo que você caminhe como coautor do capítulo que está vivendo. Mais do que ideias, o que propusemos foi prática. A tríade intenção, alinhamento, ação devolve coerência ao cotidiano. O ciclo sinal, sentido, passo transforma símbolo em gesto verificável. O diário mede a experiência como quem registra estrelas para, com o tempo, desenhar constelações. Nada disso substitui responsabilidade, estudo, diálogo, limites ou descanso. Tudo isso, porém, economiza energia psíquica e devolve dignidade às escolhas. Quando você nomeia com precisão, afina o corpo com gentileza e testa hipóteses em passos mínimos. A paisagem muda de textura. O que parecia névoa se organiza em trilhas praticáveis, e avançar 1 centímetro passa a ser suficiente. Também aprendemos que discernimento nasce do encontro entre beleza e verdade. É belo imaginar um universo que responde. É verdadeiro admitir que nem sempre a resposta vem no tempo do desejo. A humildade epistêmica nos lembra que o silêncio informa tanto quanto o sinal, e que o não sei ainda é um limiar fértil, não um fracasso. Haverá dias de ruído bonito. Honre-os sem se prender. Haverá enganos. Agradeça-lhes a lição sem cinismo. O método protege a alma. Intenção clara, corpo alinhado, perguntas honestas, ações reversíveis, revisão ternamente rigorosa. É assim que poesia e chão se dão as mãos sem se traírem. Se a metáfora quântica nos serviu, foi como linguagem de limites e possibilidades. O observador como postura atenciosa, a informação como redução de ruído, o emaranhamento como lembrança de interdependência, a decoerência como aviso de que hábitos desfazem superposições não cuidadas, nada de promessas absolutas, tudo de responsabilidade viva. Ética é nosso norte. Usamos sinais para servir ao real, não para manipular pessoas ou justificar impulsos. Quando sua presença é estável, a ressonância reorganiza conversas. Quando sua palavra é precisa, mal-entendidos se dissolvem. Quando seu gesto é honesto, o campo ao redor encontra um pulso comum. Se desejar levar adiante, trate este aprendizado como ritual suave que se renova a cada manhã. Acorde e respire mais longo do que inspira. Escreva uma intenção curta, deixe o corpo encontrar postura sem dureza. Ao meio do dia, faça um pequeno check-in, relembre o que importa e note onde a vida ofereceu pistas discretas. À noite, revise o diário com serenidade, marcando o que gerou coerência prática e o que foi apenas brilho. Não como cobrança, mas como cuidado. Alguns ciclos pedem avanço, outros pedem pouso.
Esta cadência, afinada com respeito, costuma trazer o tipo de coragem que dura. Se você sentiu que alguma peça se moveu por dentro, carregue isso para a rotina simples: o café preparado com presença, a mensagem enviada sem ruído, a conversa em que você escuta antes de responder, o descanso que permite ao corpo reaprender seu próprio ritmo. É nesses lugares cotidianos que a sincronicidade encontra morada e que a metafísica deixa de ser teoria para tornar-se vida. Despeço-me com gratidão e um compromisso: continuar afinando o campo, um gesto de cada vez, para que o sentido surja onde antes havia pressa e que a sua caminhada, mesmo silenciosa, ilumine outras ao redor. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve!